Você já parou para pensar por que a honra é importante no esporte? Em 2013, o lutador indiano Yogeshwar Dutt ganhou destaque ao recusar a medalha de prata olímpica. Essa decisão veio após a notícia de que o atleta russo, que originalmente ganhou a medalha de ouro, testou positivo para substâncias proibidas após sua morte. Em vez de ficar com a medalha que tecnicamente era dele, Dutt quis homenagear a família do atleta falecido e sua perda. Ao fazer essa escolha, ele destacou a importância do espírito esportivo e da ética acima do benefício pessoal. Não se tratava apenas de vencer, era um reconhecimento do trabalho duro e da dedicação que cada atleta traz para o esporte. A decisão de Dutt gerou discussões sobre a honestidade no esporte e como percebemos o sucesso. Com que frequência vemos tais demonstrações de honra em um ambiente competitivo? A verdade é que os cintos de castidade são um mito. Por séculos, esses dispositivos conhecidos foram retratados em museus e filmes como ferramentas para garantir a fidelidade das mulheres na Idade Média. No entanto, os historiadores concordam que as verdadeiras origens dos cintos de castidade são mais brincalhonas do que punitivas. Muitos dos exemplos que sobreviveram foram criados muito depois, principalmente como piadas ou adereços teatrais, e não como dispositivos reais usados na Idade Média. Esse mal-entendido surgiu da mistura de folclore e interpretações erradas de artefatos históricos. Curiosamente, a ideia do cinto de castidade pode ter se popularizado devido a preocupações reais sobre a virtude feminina, mas a existência real desses cintos, como os imaginamos, é bastante duvidosa. Então, da próxima vez que você ver uma imagem de um cinto de castidade, lembre-se de que isso reflete mais mitos modernos do que a realidade medieval. Você sabia que Madonna namorou Tupac Shakur em 1984? É difícil acreditar que dois grandes ícones dos anos 80 tiveram um relacionamento romântico. Naquela época, Madonna já estava se tornando uma estrela, encantando o público com seus hits pop e sua personalidade vibrante. Enquanto isso, Tupac estava a caminho de se tornar um rapper lendário, conhecido por suas letras poderosas e críticas sociais. Embora breve, o relacionamento deles gerou grande interesse e mostrou como a música e a cultura podem se cruzar de maneiras inesperadas. Curiosamente, a abertura de Madonna sobre a conexão deles destacou a importância de quebrar barreiras na indústria do entretenimento. Eles tinham uma ligação que ia além da fama, já que ambos os artistas expressavam suas dificuldades com raça, gênero e expectativas sociais em suas obras. É surpreendente pensar em como a colaboração deles poderia ter mudado o mundo da música e da arte para sempre. O que você acha que poderia ter sido a parceria deles? Você sabia que a Stock Ablation melhora a criação de camarões? Este procedimento interessante é frequentemente utilizado na reprodução para aumentar a taxa de reprodução das fêmeas de camarão. Durante a Stock Ablation, uma ou ambas as glândulas responsáveis pelo armazenamento e transporte do esperma são cuidadosamente removidas. Esse processo acelera o desenvolvimento dos ovários dos camarões e estimula a desova, ou seja, a liberação de ovos. O objetivo é otimizar as condições de criação, resultando em mais filhotes saudáveis. Criadores costumam confiar nesse método para aumentar a eficiência das fazendas de camarão, especialmente com a crescente demanda por esses crustáceos nos mercados culinários ao redor do mundo. Ao gerenciar e melhorar a saúde reprodutiva dos camarões, os especialistas em aquicultura podem garantir um fornecimento estável de camarões, beneficiando tanto as economias locais quanto os mercados globais de frutos do mar. Não é incrível como a ciência nos ajuda a desenvolver e cultivar nossas fontes de alimento? Você pode se surpreender ao descobrir que purê de maçã pode ser divertido. Uma pessoa saboreando purê de maçã de um tubo comparou-o a um purê doce de pacote. Essa combinação estranha de sabores e texturas não só chamou sua atenção, mas também provocou risadas. A escolha inusitada de lanche foi brincando, chamada de uma pequena mordida para o homem, um lanche estranho para a humanidade, fazendo referência à famosa citação sobre a chegada à Lua. A praticidade do tubo permite que todos desfrutem desse lanche em movimento, tornando-o uma alternativa interessante aos lanches tradicionais. Tudo depende de como vemos a comida, certo? Embora o purê de maçã geralmente seja associado à simplicidade infantil, a embalagem única provoca uma alegria inesperada até nos adultos. Então não importa se você acha esse lanche engraçado ou apenas bobo, ele definitivamente traz um pouco de emoção aos nossos lanches diários. A montanha Thor, no Canadá, tem um impressionante penhasco vertical de cerca de 1.250 metros, o que a torna uma das rochas mais íngremes do planeta.
Essa altura incrível atrai amantes de emoções e alpinistas de todo o mundo, que querem testar suas habilidades e sentir a adrenalina em uma das paisagens naturais mais dramáticas. Imagine-se na beira, olhando para baixo na parede íngreme. É ao mesmo tempo assustador e emocionante. A inclinação da rocha mostra a força da geologia e representa um verdadeiro desafio para escaladores experientes. No entanto, um salto da borda resultará em uma queda rápida, destacando os perigos potenciais deste lugar majestoso. Aventureiros buscam a montanha Thor por suas vistas deslumbrantes e a oportunidade de interagir com uma das formações naturais mais extremas. Você está pronto para ver de perto esse penhasco monumental? É verdade que esta palavra é a mais longa? A palavra Pneumo-Ultra-Microscopic Silicovolcanic Onioses é conhecida como a mais longa em inglês. Este termo complicado se refere a uma doença grave dos pulmões, causada pela inalação de poeira de sílica muito fina, frequentemente encontrada em minas ou durante certos processos industriais. Imagine como é difícil pronunciar essa palavra rapidamente. Ela tem 45 letras e foi criada na década de 1930 como Palavra do Ano, para impressionar e destacar a complexidade da terminologia científica. Embora soe impressionante, os médicos geralmente a chamam simplesmente de pneumoconiose. Embora esse termo não apareça todos os dias nos consultórios médicos, ele nos lembra da importância da qualidade do ar e dos riscos de inalar partículas nocivas. Você consegue pensar em outras palavras longas que poderiam competir com ela? Vamos revelar a verdade sobre o combustível do foguete Saturn V. O foguete Saturn V, uma grande conquista da engenharia, foi fundamental para a viagem da humanidade à Lua. Você pode se surpreender ao saber que esse foguete gigante consumia impressionantes 15 toneladas de combustível a cada segundo durante a subida. É como queimar o peso de um carro pequeno em apenas alguns instantes. Para entender melhor, imagine que você está enchendo o tanque de gasolina e vê-lo esvaziar instantaneamente. Essa enorme potência era necessária para vencer a gravidade da Terra e enviar os astronautas ao espaço. Os 3 poderosos estágios do Saturn V trabalhavam juntos, levantando a espaçonave, cada um deles descartando peso ao queimar combustível para máxima eficiência. Como resultado, esse foguete não apenas lançou os astronautas, mas também quebrou recordes na história da aviação e da exploração espacial. Pense na incrível engenharia e inovações necessárias para enfrentar esses desafios. Como você se sente sobre as conquistas que tornam possível a exploração do espaço? Você sabia que Natalie Portman tem dupla cidadania? Ela nasceu em Jerusalém, Israel, e é não apenas uma atriz famosa, mas também um exemplo interessante de mistura cultural. Com cidadania de Israel e do Zequá, ela realmente é uma cidadã do mundo. Natalie passou seus primeiros anos em Israel, o que influenciou sua personalidade e carreira. Sua mãe é americana e seu pai é israelense, o que torna sua biografia única. Essa herança multicultural lhe deu uma visão diversificada do mundo, que se reflete em suas escolhas artísticas e papéis. Seja como a brilhante bailarina em Cisne Negro ou como a revolucionária em V de Vingança, suas performances mostram camadas emocionais profundas que ressoam com o público ao redor do mundo. A experiência de Portman também a inspirou a se envolver em ativismo, especialmente nas áreas de direitos humanos e educação. Ao abraçar sua rica herança, ela incentiva outros a valorizarem suas próprias histórias diversas. Não é incrível como nossas raízes nos moldam no que somos hoje? Você pode acreditar que falsificar relatórios meteorológicos é ilegal. Em Washington, D.C., fornecer dados meteorológicos falsos não é apenas desaprovado, é realmente um crime. Essa lei surpreendente destaca a importância de previsões meteorológicas precisas para a segurança de todos. Quando as pessoas confiam nas previsões para planejar seu dia, seja um piquenique, uma ida ao trabalho ou um grande evento, elas merecem informações confiáveis. A falsificação de dados meteorológicos pode levar a situações perigosas, como ignorar alertas de tempestades fortes ou se preparar para dias ensolarados, quando na verdade espera-se chuva. A lei nos lembra da importância da honestidade e as consequências de enganar o público podem ser sérias. Portanto, se você alguma vez pensar em distorcer a verdade em um relatório meteorológico, lembre-se das consequências legais e dos riscos potenciais para a segurança pública. Por que correr esse risco? Difícil de acreditar, mas a cor das hortênsias depende do pH do solo. Você sabia que as cores vibrantes das hortênsias não são apenas sorte?
O nível de pH do solo é fundamental para mudar suas cores. Hortênsias azuis crescem bem em solo ácido, especialmente quando o pH é 5,5 ou menor. Por outro lado, se o solo for mais alcalino, com pH 6,5 ou maior, você provavelmente verá lindas flores rosas. E se o pH do solo estiver entre 5,5 e 6,5, então você terá incríveis hortênsias roxas. Essa conexão surpreendente entre a química do solo e a cor das flores mostra como as plantas podem se adaptar ao ambiente. Portanto, se você gosta de jardinagem e quer controlar as cores de suas hortênsias, testar e ajustar o pH do solo abrirá um mundo de possibilidades vibrantes. Não é incrível? Um fato interessante sobre prisões nos EUA. Os Estados Unidos abrigam impressionantes 25% da população carcerária mundial, apesar de representarem apenas 5% da população global. Essa estatística preocupante destaca a complexidade do sistema jurídico e penitenciário do país. Com milhões de presos, os EUATOAR se tornaram um centro de debates sobre reforma da justiça criminal e encarceramento em massa. Muitos se perguntam como essa diferença surgiu e o que pode ser feito para mudá-la. Fatores como leis rigorosas de punição, a guerra às drogas e desigualdades sociais contribuem para essa situação, gerando apelos por mudanças de ativistas e legisladores. Ao estudar essas questões, é importante considerar o impacto do encarceramento em massa nas famílias, comunidades e na sociedade como um todo. O que significa para a nação ter taxas tão altas de encarceramento? Compreender essas dinâmicas é essencial para criar um sistema mais justo, garantindo que os princípios de justiça e reabilitação estejam no centro de nossas práticas legais. Estamos prontos para repensar nossa abordagem à justiça? O que realmente move a vida de um andorinhão comum? Os andorinhões, conhecidos cientificamente como apus apus, têm uma característica interessante: pernas curtas, o que inspirou seu nome, que significa sem pernas. Essa anatomia única pode parecer limitante, mas na verdade potencializa suas incríveis habilidades de voo. Os andorinhões são campeões do ar, perfeitamente adaptados à vida no céu. O que é ainda mais surpreendente é que os jovens andorinhões podem permanecer no ar por até 2 ou 3 anos após deixarem o ninho. Durante esse tempo, eles se alimentam, migram e fazem diversas atividades, planando no ar sem pousar. Essa habilidade excepcional de voar permite que eles percorram grandes distâncias em busca de alimento, principalmente insetos. O tempo que passam no ar é tão impressionante que, mesmo quando finalmente pousam, geralmente é apenas para se reproduzirem. Não é incrível como essas pequenas aves redefinem o que significa viver no céu? Você consegue imaginar o poder do placebo? Pesquisas recentes da Universidade de Harvard e da Universidade de Basileia mostraram algo interessante. O efeito placebo pode ocorrer mesmo quando as pessoas sabem que estão tomando um placebo. Esse efeito demonstra como nossa mente pode influenciar o corpo, causando mudanças reais em nosso bem-estar, mesmo sem um medicamento ativo. Os cientistas descobriram que, mesmo sabendo que receberam um placebo, as pessoas ainda relataram benefícios como redução da dor ou melhora do humor. Essa descoberta fascinante desafia a crença antiga de que o placebo funciona apenas se os pacientes não estão cientes. Em vez disso, destaca o papel das expectativas e da fé no processo de cura, sugerindo que nosso pensamento pode ter um impacto significativo na saúde. Então, da próxima vez que você ouvir sobre placebo, lembre-se de que pode não ser apenas um simples comprimido de açúcar. Acredite ou não, mas existem montanhas russas de Lego. Essas incríveis construções mostram as impressionantes possibilidades da engenharia, usando apenas simples peças de brinquedo. Alguns construtores geniais criaram montanhas russas totalmente funcionais, feitas inteiramente de Lego, com loopings, descidas e curvas que encantam fãs de todas as idades. A beleza dessas criações está em seus designs complexos e na criatividade empregada em sua montagem. Entusiastas frequentemente utilizam uma variedade de peças Lego, combinando-as em obras-primas que não só parecem incríveis, mas também funcionam como verdadeiras montanhas russas. Esses projetos podem incluir elementos motorizados, permitindo que os carrinhos se movam, tudo isso graças a uma mecânica inteligente. Ao criar essas atrações peculiares, os fãs mostram que até mesmo um brinquedo infantil pode levar a impressionantes conquistas de engenharia. Pessoas ao redor do mundo participam de competições e exposições, exibindo suas criações e inspirando outros a mergulhar no emocionante processo de construção.
Então, da próxima vez que você pensar em Lego, lembre-se de que eles podem fazer mais do que apenas construir prédios. Que tal criar uma montanha-russa? Quando o Sol começará a se expandir? Daqui a cerca de 8 bilhões de anos, nosso Sol passará por uma transformação incrível. Ele aumentará muito de tamanho e brilho, alcançando milhares de vezes a sua luminosidade atual. Essa mudança drástica faz parte do ciclo natural de vida do Sol, à medida que envelhece e consome seu combustível. Com a expansão, o Sol pode engolir planetas próximos como Mercúrio e Vênus, causando consequências catastróficas para eles. Imagine como a Terra enfrentará um calor extremo, pois ficará muito mais próxima das camadas externas brilhantes do Sol. Esse período marcará o fim do sistema solar como o conhecemos, já que os planetas serão drasticamente alterados ou até mesmo engolidos. Embora isso possa parecer assustador, é apenas uma parte distante da história do nosso universo, oferecendo uma visão fascinante do ciclo de vida das estrelas. O que você acha que acontecerá a seguir? Acredite ou não, a distimia afeta muitas pessoas todos os dias. Essa condição, também conhecida como transtorno depressivo persistente, está relacionada a sentimentos constantes de cansaço, desesperança e irritabilidade que podem durar anos. Imagine acordar todos os dias com a sensação de que uma nuvem pesa sobre você, mas ainda assim encontrar forças para ir ao trabalho ou à escola. Pessoas que sofrem de distimia muitas vezes usam uma máscara, escondendo suas dificuldades enquanto cumprem suas obrigações. Ao contrário da depressão severa, cujos sintomas podem ser intensos e esmagadores, as dificuldades da distimia são mais sutis, mas não menos significativas. O caráter crônico dessa condição pode levar a um sentimento de desesperança, fazendo com que as pessoas pensem que nunca sairão desse ciclo de escuridão. É importante entender que ajuda está disponível. Terapia, medicamentos e mudanças no estilo de vida podem realmente fazer a diferença. Compreender a distimia é o primeiro passo para quebrar o estigma relacionado à saúde mental. Então, você conhece alguém que pode estar se sentindo assim? E se eu te disser que a Rainha Elizabeth II tem 2 aniversários? No dia 21 de abril, ela comemorava seu verdadeiro aniversário, mas as celebrações não paravam por aí. O aniversário oficial da rainha é celebrado mais tarde, em junho, com um grande e colorido desfile chamado Trooping the Colour. Essa tradição tem séculos de história e permite que o público participe da celebração do monarca, mantendo seu aniversário pessoal mais reservado. O Trooping the Colour apresenta espetáculos impressionantes, com soldados em uniformes brilhantes, cavalos e a icônica família real na varanda do Palácio de Buckingham. Este evento anual atrai milhares de espectadores que aguardam ansiosamente a celebração e prestam homenagem à rainha. É uma combinação fascinante de tradição histórica e festa moderna, que mostra o legado real da Grã-Bretanha. Assim, enquanto a maioria das pessoas comemora apenas um aniversário por ano, a Rainha Elizabeth desfrutou de uma reviravolta única na tradição, transformando seus aniversários em momentos de reflexão pessoal e celebração pública. Não é incrível? E se eu disser que canhotos podem ofender? Em muitas culturas islâmicas, usar a mão esquerda para atividades do dia a dia, como comer ou cumprimentar, é considerado indelicado ou até impuro. Essa visão se baseia em tradições que veem a mão direita como mais respeitável. Para os canhotos, essa norma cultural pode ser um grande desafio. Imagine tentar desfrutar de uma refeição ou cumprimentar um amigo, mas se sentir desconfortável porque você está acostumado a usar a mão esquerda. Isso frequentemente leva a situações embaraçosas para os canhotos, que precisam mudar conscientemente de mão ou enfrentar mal-entendidos. É surpreendente como as percepções culturais moldam nossas interações diárias, às vezes fazendo com que os canhotos se sintam excluídos ou pressionados a adaptar seu comportamento. Você já parou para pensar em como sua mão pode influenciar suas interações sociais? Esse aspecto cultural destaca a importância de entender e respeitar as diversas práticas ao redor do mundo. Vamos revelar a verdade sobre os cormorões. O cormorão de crista dupla é uma ave incrível que vive na América do Norte, facilmente reconhecível por suas penas pretas brilhantes e seu longo bico amarelo alaranjado. Essas aves são especialmente notáveis durante a época de reprodução, quando desenvolvem cristas de penas que destacam sua aparência única. Suas habilidades de natação e mergulho são impressionantes, permitindo que capturem peixes com destreza.
No entanto, há uma peculiaridade. Suas penas não são completamente impermeáveis. Após mergulhar, os cormorões precisam tomar banhos de sol, abrindo as asas para secar. Esse comportamento pode parecer estranho para uma ave, mas é essencial para sua sobrevivência. Observar um cormorão secando-se em uma pedra ao sol é um espetáculo inesquecível. Então, da próxima vez que você estiver perto da água, preste atenção nessas aves vibrantes e em seus hábitos incomuns. Você ficará surpreso ao descobrir que os condutores de bigas eram as estrelas da antiguidade. Na Roma antiga, esses atletas corajosos eram extremamente populares, encantando o público em grandes arenas. Correndo em bigas coloridas e rápidas, eles mostravam habilidades incríveis e coragem, buscando a vitória e enfrentando curvas perigosas. A emoção em torno desses eventos era palpável. Milhares de fãs torciam, faziam apostas e vibravam por seus condutores favoritos. Alguns condutores tiveram carreiras lucrativas, ganhando mais do que as estrelas esportivas de hoje. Sua fama frequentemente rivalizava com a de celebridades modernas, e seus nomes eram conhecidos por todos. Esses condutores, às vezes, enfrentavam uma competição feroz e acidentes perigosos, demonstrando bravura diante do perigo. Além da emoção das corridas, eles desempenhavam um papel importante na cultura romana, refletindo a obsessão da sociedade por competição e fama. Você consegue imaginar um mundo tão vibrante, onde as corridas eram mais do que apenas um esporte? Explore o majestoso templo do Buda Sihoka Yomiroka. Este incrível templo, localizado no Parque Nacional de Uris, em Wyoming, é um dos maiores da região. A beleza arquitetônica e os padrões intrincados são impressionantes, mas o que mais atrai os visitantes é o Salão Dourado no interior. Este salão é famoso pela magnífica estátua dourada do Buda Sihoka Yomiroka, uma figura impressionante e tranquila que encanta todos que a veem. A estátua não só brilha em um dourado vibrante, mas também simboliza um rico significado cultural e espiritual. Muitos visitantes vêm não apenas para apreciar a vista, mas também para desfrutar da atmosfera serena que envolve o templo. Ao caminhar pelo parque, você sente a harmonia entre a natureza e a espiritualidade, o que intensifica a experiência. Seja você um aventureiro em busca de uma bela trilha ou alguém que procura um momento de reflexão, este templo oferece um refúgio único. Que histórias você acha que a estátua dourada poderia contar sobre as pessoas e a história que moldaram este lugar incrível? Descubra o que realmente define os fusos horários da Rússia. Com impressionantes 11 fusos horários, a Rússia é um país que vive em muitos horários. Essa vasta extensão territorial cria desafios únicos para transporte, comunicação e administração. Imagine como é difícil marcar uma reunião quando uns estão acordando e outros já estão indo dormir. Cada fuso horário se estende por milhares de milhas, tornando a coordenação extremamente importante para empresas e funcionários públicos. Por exemplo, um trem que vai de Moscovo, no oeste, a Vladivostok, no leste, precisa considerar a diferença de horário para chegar a tempo. Essa arte de gerenciar fusos horários mostra claramente como a geografia afeta a vida cotidiana na Rússia. Então, como o país consegue manter a ordem? Usando estratégias inteligentes e tecnologias para otimizar processos, apesar da diferença de horário. Adivinhe o que realmente ajuda a relaxar e a ter bem-estar? A atividade física, como caminhar e nadar, é fundamental para manter a saúde mental e física. Essas atividades ajudam a reduzir o estresse e a melhorar o humor, facilitando o relaxamento após um dia longo. Quando você caminha, seu corpo libera endorfinas, os hormônios da felicidade. Nadar, por sua vez, é uma maneira agradável de se refrescar e também um ótimo exercício que melhora a saúde cardiovascular e fortalece os músculos. Ao incluir essas atividades na sua rotina, você cria um estilo de vida equilibrado, que promove relaxamento e bem-estar. Imagine como é revigorante nadar em um dia quente, ou como uma simples caminhada no parque pode clarear sua mente. Encontrar tempo para se exercitar não exige uma academia. Pode ser tão simples quanto sair para a rua ou ir à piscina mais próxima. Então, por que não fazer caminhadas e natação parte do seu autocuidado? Seu corpo e sua mente vão agradecer. Você pode se surpreender. A atmosfera de Titã é mais densa do que a da Terra. Titã, uma fascinante lua de Saturno, se destaca como o único satélite em nosso sistema solar, com uma atmosfera espessa que supera a nossa. Essa camada densa de ar rica em nitrogênio cria um ambiente único com lagos, rios e até chuva de metano.
Surpreendentemente, a superfície de Titã está coberta por uma névoa laranja que bloqueia a luz visível, dificultando a pesquisa para os cientistas. No entanto, sob essas nuvens, há uma paisagem que lembra a Terra, moldada por condições climáticas e erosão. O que é ainda mais empolgante é que os pesquisadores acreditam que Titã pode conter os elementos necessários para a vida em seu oceano subterrâneo oculto. Isso significa que, embora pareça alienígena, Titã pode ter algumas características que tornam nosso planeta um lar para seres vivos. Então, será que Titã guarda segredos sobre a vida além da Terra? Você consegue imaginar a limpeza de parques com robôs? Na Finlândia, robôs inovadores em forma de ouriços estão trabalhando para manter os parques limpos. Esses adoráveis dispositivos têm sensores inteligentes que os ajudam a evitar obstáculos e encontrar lixo. Enquanto se movem, eles coletam resíduos, mostrando uma combinação empolgante de tecnologia e preservação ambiental. Essa abordagem ecológica não só torna os parques mais agradáveis para os visitantes, mas também ajuda a reduzir o impacto negativo do lixo na natureza. Imagine passear por um parque bem cuidado, onde não há nenhum pedaço de lixo. Tudo isso graças a esses robôs úteis. Com o uso de tecnologias modernas, a Finlândia demonstra como criatividade e inovação podem desempenhar um papel importante na proteção do nosso planeta. Que outras soluções tecnológicas interessantes veremos no futuro para manter o meio ambiente limpo? Você pode se surpreender. Hatshepsut foi uma faraó inovadora. Hatshepsut, a primeira mulher faraó do Egito, desafiou as ideias tradicionais sobre poder no século XV a.C. Em uma sociedade dominada por homens, ela se tornou faraó e se destacou como uma arquiteta excepcional. Uma de suas obras mais famosas é o magnífico templo mausoléu em Deir el-Bahari, que impressiona com seu design em terraços e colunas grandiosas. Mas isso não é tudo. Seu reinado coincidiu com o auge da civilização minoica em Creta, indicando possíveis rotas comerciais e trocas culturais por todo o Mediterrâneo. Essa conexão mostra que Hatshepsut foi não apenas uma líder poderosa, mas também uma figura-chave nas interações globais de sua época. Imagine os navios mercantes barulhentos e a troca de ideias que podiam acontecer durante seu reinado. Você sabia que as impressões digitais das crianças desaparecem mais rápido? Estudos recentes mostraram que as impressões digitais das crianças podem se desvanecer muito mais rapidamente do que as dos adultos. Na verdade, já no terceiro dia após a coleta, quase 20% delas começaram a desaparecer. Essa descoberta surpreendente destaca questões importantes para investigações judiciais envolvendo menores. Especialistas forenses dependem de impressões digitais nítidas e detalhadas para identificar pessoas, e quando essas impressões desaparecem rapidamente, isso dificulta seu trabalho. É fascinante pensar nas razões desse fenômeno. A pele das crianças é mais elástica e tem uma estrutura diferente da dos adultos, o que pode contribuir para esse desaparecimento mais rápido. Compreender como as impressões digitais das crianças diferem pode ajudar a melhorar os métodos usados pelas autoridades e em processos judiciais. O que você acha que isso significa para o futuro da ciência forense? É verdade que os gatos podem comer seus donos? Isso pode parecer chocante, mas pode acontecer. Se uma pessoa morrer em casa, seu gato pode começar a comer o corpo em apenas 24 horas. Os gatos agem por instinto, e suas ações, muitas vezes, refletem instintos de sobrevivência. Na natureza, se a comida faltar, um gato pode tomar medidas extremas para sobreviver. Isso pode incluir comer presas, ou até carniça quando a comida está escassa. No caso de um dono falecido, o gato pode começar mordendo áreas macias, como bochechas e olhos. Embora esse comportamento possa ser preocupante e assustador para muitos donos, é importante entender que faz parte do instinto natural de sobrevivência deles. Portanto, se você já se perguntou o que seu gato poderia fazer em situações extremas, isso serve como um lembrete de quão profundamente enraizados estão os instintos de sobrevivência, mesmo em nossos amados pets. Podemos reduzir o número de homicídios não resolvidos na América? Nos Estados Unidos, os homicídios não resolvidos continuam a ser um grande problema. As autoridades conseguem resolver apenas cerca da metade dos homicídios registrados nos últimos anos. Essa estatística é ainda mais preocupante em grandes cidades, onde a taxa de resolução é muito mais baixa. Vários fatores contribuem para isso, como recursos limitados, alta criminalidade e relações tensas entre as comunidades e as forças de segurança.
Por exemplo, em grandes cidades, as delegacias frequentemente lidam com vários casos ao mesmo tempo, o que dificulta a coleta de provas e o acompanhamento de pistas. Além disso, a confiança da comunidade é fundamental. Sem a colaboração dos moradores, desvendar esses crimes se torna ainda mais difícil. Essa situação levanta questões importantes sobre como melhorar os métodos de investigação, fortalecer as relações entre a polícia e a sociedade e, em última análise, garantir justiça para as vítimas e suas famílias. Que abordagens inovadoras podemos considerar para enfrentar esse problema urgente? Você pode se chocar ao saber que o Mali enfrenta problemas. Apesar de sua rica cultura e história, o Mali é um dos países mais pobres do mundo. Com mercados movimentados, tradições diversas e paisagens deslumbrantes, poderia-se esperar prosperidade. Mas cerca de 70% da população do Mali vive com menos de $1 por dia. Essa dura realidade revela uma outra face, destacando a pobreza generalizada e as dificuldades econômicas. Apenas 10% das pessoas ganham mais de $2 por dia, o que dificulta a compra de itens essenciais como comida, água potável e assistência médica. Essa situação tem raízes profundas em décadas de instabilidade política, conflitos e mudanças climáticas que prejudicaram o crescimento e o desenvolvimento econômico. O povo do Mali é incrivelmente resiliente, trabalhando arduamente para melhorar suas vidas e suas comunidades. No entanto, sem um apoio significativo e soluções sustentáveis, muitos malienses têm dificuldade em romper esse ciclo de pobreza. O Teatro Único está localizado na fronteira entre os Katukax-Wai e o Canadá. É um lugar interessante que tem um palco nos Estados Unidos, enquanto a maior parte do público está no Canadá. Imagine aproveitar uma apresentação ao vivo, enquanto está em 2 países ao mesmo tempo. Esse teatro, situado em uma pequena cidade fronteiriça, cria uma atmosfera especial, onde canadenses e americanos podem compartilhar a alegria do teatro, apesar de algumas dificuldades. Por exemplo, o teatro precisa lidar com questões complexas relacionadas à alfândega e às regras de fronteira, para que todos os espectadores possam aproveitar o show sem problemas. A ideia de um teatro que une pessoas de diferentes países é emocionante e provoca discussões sobre cultura e criatividade. Seja um musical, uma peça ou uma comédia, esse lugar especial nos lembra constantemente de como a arte pode ultrapassar fronteiras. Essa experiência é única e deve estar na lista de lugares a visitar para os amantes do teatro. Você já pensou em assistir a um show enquanto está em 2 países ao mesmo tempo? Imagine que você perdeu uma mala com manuscritos valiosos. Isso realmente aconteceu com a primeira esposa do famoso escritor Ernest Hemingway, Hadley Richardson. No início da década de 1920, enquanto viajava por Paris, Hadley acidentalmente deixou uma mala, cheia de trabalhos não publicados de Hemingway, em um trem. Quando percebeu o que havia acontecido e voltou, a mala já tinha desaparecido, e seu coração despencou. Esse triste evento não só trouxe uma grande tristeza para Hadley, mas também se tornou um marco na vida de Hemingway. Aqueles manuscritos perdidos continham rascunhos e ideias que poderiam ter moldado sua carreira inicial. Embora a perda tenha sido significativa, ela também se tornou parte das complexas relações de Hemingway com a perda, a criatividade e a resiliência. Mesmo que Hadley tenha se culpado pelo incidente, isso se transformou em uma história que mais tarde adicionou mitologia ao redor do escritor. Então, e se essa mala nunca tivesse desaparecido? Hemingway teria alcançado a fama mais cedo, ou talvez teria escrito histórias completamente diferentes. O mistério do que poderia ter sido permanece a cada reviravolta da história. Você sabia que seus vasos sanguíneos podem dar 2 voltas ao redor da Terra? O sistema circulatório humano é realmente impressionante, com mais de 96 mil quilômetros de comprimento. Isso é suficiente para envolver nosso planeta mais de 2 vezes. Essa incrível rede é composta por artérias, veias e capilares, que trabalham juntos para manter o funcionamento normal do seu corpo. As artérias transportam o sangue rico em oxigênio do coração, enquanto as veias trazem o sangue com baixo teor de oxigênio de volta ao coração. Os capilares, os menores vasos sanguíneos, desempenham um papel importante na troca de nutrientes e resíduos entre o sangue e os tecidos ao redor. Pense nisso. A cada batida do coração, ele bombeia sangue por esse vasto sistema, garantindo que cada órgão e célula recebam tudo o que precisam para viver. O sistema circulatório também ajuda a regular a temperatura do corpo e apoia seu sistema imunológico. Ele é essencial para o transporte de hormônios e outras substâncias vitais por todo o seu organismo.
Na próxima vez que você sentir o pulso, lembre-se da jornada que seu sangue faz por essa incrível estrada de 96 mil quilômetros. As maravilhas da sua fisiologia são mais surpreendentes do que você imagina. Você pode acreditar como a palavra fizzle mudou? Esse termo interessante surgiu nos anos 1400 e originalmente significava a diminuição do calor ou do gás, especialmente no contexto de cozinhar ou aquecer. Imagine um cozinheiro que cuidadosamente abaixa a chama para aperfeiçoar um prato. Ao longo dos séculos, fizzle mudou de significado e passou a representar algo mais geral, como um desaparecimento gradual ou um fracasso. Hoje, frequentemente ouvimos alguém dizer que um plano fizzled out quando ele perde sua força ou interesse. Essa evolução destaca como a língua se adapta e se desenvolve, assim como nossas próprias experiências. A transição de um termo técnico para uma expressão coloquial mostra as maneiras criativas que usamos palavras para descrever altos e baixos da vida. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que um projeto fizzled, lembre-se de sua rica história e de como ela reflete nossas próprias tentativas de sucesso, às vezes resultando em um fizz inesperado em vez de um bang. Não é incrível como as palavras podem carregar essas histórias? Você sabia que o abacaxi leva de 1,5 a 3 anos para dar frutos? Esse crescimento lento pode surpreender, especialmente quando pensamos em como rapidamente podemos comer um pedaço delicioso. Em um clima tropical quente, o abacaxi passa por várias fases de desenvolvimento, desde uma pequena roseta até o suculento e doce fruto. Enquanto ele cresce lentamente, os jardineiros precisam cuidar dele, garantindo a quantidade certa de luz solar, água e nutrientes. Esse longo período de crescimento exige paciência dos jardineiros, mas também traz um prazer único ao saborear um abacaxi fresco. Quando você finalmente morder esse fruto suculento, vai realmente apreciar o tempo e o cuidado que foram necessários para cultivá-lo. Então, da próxima vez que você desfrutar de um abacaxi, lembre-se da jornada que ele fez para chegar à sua mesa. Há um mito comum de que jantar tarde ou pular o café da manhã pode levar ao ganho de peso, mas na verdade é mais simples do que isso. O que importa é a quantidade de calorias que você consome em relação ao que você queima. Seu corpo está sempre processando alimentos, então não faz muita diferença se você almoça ao meio-dia ou às 3 da tarde para controlar o peso. Se você consome mais calorias do que seu corpo precisa, essas calorias extras provavelmente serão armazenadas como gordura, independentemente do horário da refeição. Portanto, se você quer manter ou perder peso, concentre-se na quantidade total de calorias e escolha alimentos mais saudáveis, em vez de se preocupar com o horário das refeições. Lembre-se de que a atividade e o equilíbrio calórico podem melhorar a saúde, não importa que horas sejam. Difícil de acreditar, mas navios podem afundar por causa da raiva. Em 1978, um destroyer chinês viveu uma tragédia que marcou a história da Marinha. Um oficial tomado por emoções intensas após uma perda pessoal tomou uma decisão drástica. Ele detonou bombas de profundidade a bordo do navio. Esse ato impulsivo não foi um caso isolado. Ele mudou o destino do navio e de sua tripulação. A explosão resultou no afundamento do destroyer e na trágica morte de 134 marinheiros. Este incidente serve como um forte lembrete de como as emoções humanas podem levar a consequências catastróficas. A mistura de dor, raiva e desespero pode ofuscar a razão, levando a decisões que afetam muitas vidas. É uma lição triste sobre a importância de controlar as emoções e o profundo impacto de nossas ações, especialmente em situações estressantes, como o serviço militar. Como podemos aprender a lidar com as emoções em momentos difíceis? Por que a grande batalha espacial aconteceu em Nuremberg? Em 1561, algo surpreendente iluminou o céu sobre a cidade de Nuremberg, na Alemanha. Os moradores descreveram um fenômeno celestial sem precedentes, relatando uma espécie de confronto aéreo com objetos misteriosos que se moviam rapidamente pela atmosfera. Esses relatos pintavam uma imagem vívida de cilindros voadores, esferas e até grandes cruzes lutando nos céus. O espetáculo gerou uma atmosfera de intriga e medo, fazendo muitos cidadãos acreditarem que estavam testemunhando uma batalha cósmica, possivelmente entre forças extraterrestres. Além do mistério, rumores sobre um estranho acidente ocorrido nas proximidades da cidade aumentaram a agitação e o interesse. Esse registro histórico fascinante levanta questões intrigantes sobre as antigas concepções do nosso universo.
Foi um verdadeiro encontro com vida extraterrestre ou apenas um reflexo da imaginação da época? Este evento continua a despertar curiosidade, tanto em historiadores quanto em entusiastas de OVNIs. Você já se perguntou por que as joias da coroa irlandesa desapareceram? Em 1907, ocorreu um crime impressionante no castelo de Dublin que ainda chama a atenção. As luxuosas joias da coroa da Irlanda, símbolos da grandeza real, foram roubadas em um ousado assalto, e apesar de extensas investigações, seu paradeiro continua sendo um mistério. Essas joias, incluindo uma estrela cravejada de diamantes e um majestoso colar, eram não apenas valiosas, mas também profundamente ligadas à identidade da Irlanda. Muitas teorias surgiram sobre o roubo, desde conspirações internas até espiões estrangeiros, mas nenhuma delas resultou em seu retorno. Imagine a emoção e a intriga enquanto os detetives seguiam cada pista, vasculhavam a cidade e até interrogavam suspeitos. Mais de um século depois, as pessoas ainda discutem como esse crime poderia ter acontecido e especulam sobre o destino das joias. Alguns acreditam que estão escondidas em lugares secretos, outros pensam que podem ter sido destruídas ou vendidas. O que você acha que aconteceu com esses tesouros reais? Você já pensou em comprar arte invisível? Em uma reviravolta inusitada, um colecionador de arte pagou $10 mil por uma obra que você não pode ver. Esse negócio peculiar envolveu uma escultura chamada Ar Fresco, criada pelo ator e artista James Franco. Em vez de uma tela ou escultura convencional, a criação de Franco é uma concepção, um reservatório infinito de oxigênio. A ideia dessa obra de arte invisível é fazer as pessoas refletirem mais sobre o que é arte e o que ela realmente representa. A arte deve ser visual ou pode ser conceitual. Alguns podem levantar as sobrancelhas diante de um preço tão alto, mas para muitos essa compra reflete a mudança no cenário da arte contemporânea. Artistas como Franco desafiam as normas, expandindo limites e nos convidando a interagir com ideias, e não apenas com objetos físicos. Isso levanta a questão: o que significa possuir uma parte da criatividade? Em um mundo de formas de arte em rápida evolução, quem sabe que outros tesouros invisíveis podem estar à espera dos colecionadores?